não sei se vocês viram lá no grupo, nós postamos uma mensagem da Pastoral Indígena. Esse curso que a Cleide está dando, de sexta-feira, para quem não está participando lá, só tomar ciência, o CTAP não está cobrando, né? Não tem uma taxa para participação. No entanto, nós instituímos uma contribuição voluntária, assim como fizemos no curso de Carta aos Gálatas, uma contribuição voluntária que foi destinada ali para a Pastoral do Resgate da Paróquia São Francisco de Assis, lá da carretinha que tem banho e roupa e alimentação para os nossos irmãos em situação de rua. Dessa vez, nesse curso, a interpretação da Bíblia na Igreja, nós estamos incentivando a contribuição para a pastoral indígena, aqui da região sul, ou seja, da São Paulo Sul 1, desculpa, que é o estado de São Paulo. Então, as eventuais contribuições daquele curso também vão para lá. Obviamente que não está restrito, a contribuição não está restrita às pessoas que participam do curso de interpretação da Bíblia. Por isso que nós estamos aí também incentivando, né, a participação de todos os nossos estudantes a colaborarem também com essa pastoral. Ela também tem necessidades financeiras, né, por causa de algumas nações indígenas aqui de São Paulo, passando necessidades mesmo, tanto de alimentação como de roupa, enfim, porque até antes de pandemia, eles até arrecadavam algum dinheirinho com artesanato, com palestra em escolas, com algumas outras atividades. Agora, nem isso também tem sido a possibilidade de realizar. Então, foi uma forma como o Pavanelli e eu incentivamos aí a turma toda a participar, tá bom? Eu posso colocar novamente lá o vídeo do coordenador dessa pastoral, que é o Frei Mateus. Ele explica, é um vídeo até de uns 30 minutos, mais ou menos, explicando as ações dessa pastoral no Estado. E se vocês acompanham algum noticiário, vocês vejam a situação deles, até em outros estados também, mas também em São Paulo, da situação degradante em que eles estão vivendo, né? A irmã Andréia, lá da região norte, vê bem isso também como tem acontecido, especialmente naquela área da degradação da terra deles, da invasão de todos os sistemas, né? Seja pecuário, agroindustrial, de mineração. Então, e de São Paulo não fica muito fora. A gente acredita que não tem, são tribos ou nações indígenas no estado, mas temos muitas. Eu que moro em Pirituba, muito pertinho não de uma, às vezes a pessoa pensa que tem uma tribo só aqui, né, Vitor? E, na verdade, são várias delas aqui. Em Parelheiros também tem, então eles estão espalhados aí também. Então, é um incentivo aí que eu estou passando para vocês, se puderem, obviamente. A quantia é livre, obviamente, que é da disponibilidade de cada um de vocês, né? O modo como fazer essa contribuição está disponível, mas eu posso colocar novamente lá para vocês, tá bom? Obrigado pelo espaço, Cleide, toda sua na sala. Então, vocês já viram pela nossa oração inicial que nós vamos falar de Jó, né? Então, o que nós vamos falar de Jó? Será que ele vai perguntar para a gente, é justo sofrer? Como viver unido a Deus, mesmo no sofrimento profundo? O livro de Jó vai discutir isso, né? Tem que ter um discernimento sobre a vida do justo. Quem é o justo? Por que ele é justo? Por que sofre? Por que o justo sofre? Né? Então, o livro de Jó é um nome simbólico, não é uma pessoa. É um representante, é a representação desse povo todo, só pobre e sofredor. Jó é uma peça de teatro, uma novela, como vocês preferirem. Ele foi escrito justamente para discutir o sofrimento. Né? O sofrimento. Por que algumas pessoas sofrem? Então, os estudiosos eles falam que o livro está lá, entre 450 e 350 a.C.
Só que a redação final, eles concordam que está no ano 400 a.C. Então, está nesse emaranhado lá, né? Então, é uma época de dominação dos persas e um período marcado. Vocês lembram quando vocês estudaram lá a formação do povo, o início da coisa? Que essa dominação persa foi muito, muito marcada pela violência, pela dominação. Por quê? Porque todo esse povo que estava no exílio voltou e, em vez de eles terem aprendido como era ruim ser dominado, ser oprimido, eles vieram para dominar e explorar quem estava na terra. Né? E com muita violência, expulsaram as mulheres. Nós vimos semana passada o que aconteceu com as mulheres, ficaram todas sem terra, sem filho, porque eles expulsaram tudo, tomaram tudo delas. Né? Então, esse livro vai discutir isso. Por que isso? Quem é Deus? Né? Porque é tudo em nome de Deus. Afinal, a lei da pureza da raça era uma lei de Deus. Né? Quem é esse Deus que deu essa lei? É isso que o livro vai perguntar. Quem é esse Deus? Que Deus é esse? Né? Então, a parte inicial, o Jó 1 até o 2:10, e a final, 42, 10, 17, eles têm a mesma forma, o mesmo gênero literário. Tá? Tudo escrito em prosa, é um começo, é uma moldura do livro. Né? Depois temos o prólogo, a apresentação dos amigos, né? Os amigos do Jó, que vão discutir com ele sobre esse tipo de Deus, quem é esse Deus, por que a gente sofre, eles vão discutir com o Jó. Depois tem o debate do Jó com esses 3 sábios, né? Uma discussão teológica em 3 rodadas. Né? Então, ele fala, os outros debatem e assim por diante. Se vocês não leram o livro ainda, nunca leram, então leiam agora, depois da aula, vocês vão ter essa semana inteira para ler, porque aí você já tem conhecimento do que acontece aqui, o que acontece ali. Então, vocês vão ler e vão entendendo essas discussões teológicas. Isso nós temos até hoje, discussões teológicas sobre sofrimento. Isso no livro de Jó não esgotou essa discussão. Né? Temos o capítulo 28, que é um elogio à sabedoria, que está meio fora de lugar ali. Né? Por isso que os estudiosos falam, é um acréscimo posterior. Eles têm quase certeza disso, que não faz parte dessa trama do livro. Então, depois tem o discurso final do Jó, no capítulo 29, 30 e 31, e ele vai fazer uma declaração, e ele vai se declarar justo e inocente. Então, é isso que o livro vai discutir. Quem é justo e quem é inocente. Né? Porque a teologia estava dizendo o contrário. Então, depois tem mais um sábio que entra na história e ele vai também discutir isso. Então, vocês vejam que tem muita gente sabendo o que é justo, mas só aquele que está sofrendo é que está dizendo, não, justo sou eu. Né? Então, e aí ele quer defender o quê? A santidade e a justiça de Deus, dizendo que aquele sofrimento é porque é justiça de Deus. E é aí que pega o livro. Né? Quem é esse Deus? Quem é? Então, quando ele vem em defesa de Deus, em vez dele defender Deus mesmo, o que ele faz? Ele vai abafar a angústia humana, enganando aqueles que sofrem. Isso aí até hoje é assim, né? Defende Deus só para você aceitar o teu sofrimento como merecido. Isso é uma enganação. Dizer que o sofrimento é merecido é enganação. Né? Ninguém merece sofrer, não. Não é Deus que quer o sofrimento. E depois tem o diálogo entre Jó e Deus. E Deus vai falar, quem deu essa autoridade para dizer que fui eu? Eu fiz tudo bem, eu fiz tudo muito bem, eu fiz tudo muito certo. Deus mesmo, eu fiz tudo certo, eu não fiz nada, não teve nenhum erro. Aponta para mim qual foi o erro. Né? E ele vai falar do firmamento, de tudo, da luz, das trevas, ele fez tudo direito. E até hoje a gente discute quem é que está atrapalhando a natureza. É Deus?
Não, se tiver um julgamento hoje, ele vai dizer, quem está atrapalhando tudo sou eu, não, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo tão bem feito, que vocês não precisavam nem trabalhar quase, né? Era só o trabalho que vocês tinham que ter, era cuidar da natureza. Só que nem isso nós somos capazes de fazer. Então, Deus vai jogar isso na cara de todo mundo que estava lá discutindo com o Jó. Então, Deus questiona Jó sobre os grandes enigmas do universo. Ele vai falar de tudo isso, tudo que nós temos, né? E ele vai, e a gente lê, a gente vai falar, nossa, olha, eles estavam tão longe daqui dos 2021, né? Mas eles sabiam das coisas. Esse autor desse livro, ele sabia muito de natureza, das coisas que acontecem, dos fenômenos, ele sabe todas essas coisas. E ele sabe que se a gente cuidasse da natureza, a gente não, ninguém sofreria, né? Ninguém sofreria. Então, o Criador mesmo e Senhor da vida, ele triunfa sobre o mal. Se todo mundo seguir o que Deus fez, não existe mal, não existe fome, não existe doença, né? Não existe, porque Deus fez tudo direito. Né? E aí o Jó também, que o Jó primeiro, ele começa a falar também, porque a gente, quando está bem, está doente, a gente começa a ficar revoltado contra Deus. Porque é isso, né? E aí ele vai se sentir tão pequeno e ele vai silenciar. Porque o silêncio é o melhor jeito da gente falar para Deus. Você sabe o que fala e é bom eu ficar quieto mesmo, porque não adianta nada, né? E aí Deus vai voltar a desafiá-lo. Deus quer ouvir a resposta dele. Deus quer ouvir, porque quando Jó fala, o teatro está tão bem feito que o Deus ali da peça, ele desafia o Jó, porque o autor quer mostrar que aquela pessoa que está caída no chão, ela tem muita denúncia para fazer. Muita denúncia para fazer. Ela não caiu no chão porque ela quis cair. Ninguém cai porque quer. Ninguém fica doente, ninguém sofre porque quer. E era isso que esse desafio de Deus, quando ele fica puxando as coisas do Jó, é para o Jó reconhecer que o poder e a liberdade de Deus é grande, é criador, e ele sabe disso. Quem estava destruindo, quem estava deixando os pobres cada vez mais pobres, não é da Deus. Né? Esse era o grande desafio aqui desse autor, de mostrar que Deus sabe quem é que está se fazendo de Deus. Deus sabe. As pessoas acham que não, né? As pessoas acham assim, Deus está lá preocupado com outras coisas, né? Não, Deus sabe tudo, hein? Eu gostaria que os poderosos pegassem o livro de Jó e começassem a prestar atenção no que acontece lá, né? Nessa reprovação de Deus. Olha bem o que você está fazendo com o meu povo, né? Porque ele deu tudo de graça. Tudo é dom. Tudo é dom. Quem nos tira as coisas não é Deus. Deus não tira nada de ninguém. Né? Então, em resposta à liberdade humana, Deus não elimina. Isso é que é o problema, né? Que o problema é esse, que a gente, todas as religiões, todos os pensadores, filósofos, eles ficam matutando isso. Tem muita gente que fala assim, eu não quero mais saber de Deus porque ele não elimina o opressor. Né? É porque a gente crê no Deus opressor. Né? A gente acredita que Deus é opressor também. Então, ele não pode, se Deus é misericordioso e bom, ele não pode chegar e destruir. Ele tem que dar oportunidade e possibilidade para esse opressor entender que ele está errado. E aí a gente tem que ajudar Deus. Só que nós somos tudo covarde, a gente não ajuda. A gente fica aceitando, submisso. A gente mal discute com pessoas assim, ao nosso lado, né? Muitas vezes a gente até fala, é melhor não discutir mesmo, porque a pessoa não entende, né? Então, é por isso que o opressor está cada vez mais forte e Deus cada vez mais fraco, né? Porque os aliados de Deus não fazem nada, né? Então, Deus é parceiro dos oprimidos. Ele dá força para a gente resistir. Olha, e como dá, né, gente?
A gente às vezes questiona isso, como que a gente suporta tanta injustiça, tanta injustiça? Como que a gente pode lutar, vencer os sofrimentos e as suas causas? Né? É Deus que nos dá força, mas Ele quer mais de nós. É aquilo que Ele fala para o Jó, que Ele fica atiçando o Jó, é porque Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer que a gente lute, olha lá, lutar, lute. E a gente não entende isso. Né? E depois temos o epílogo, que é o fechamento. Então, nós estamos vendo aqui, o livro de Jó é o duelo do bem e do mal. Né? E aí ele mostra a cara do bem e do mal. Ele mostra, né? O livro vai mostrando a cara, né? O livro de Jó apresenta assim, um diálogo dramático, né? Uma reflexão sobre o sofrimento e sobre o mal. Então, ele já vai mexendo nas feridas da gente, né? Esse livro ele não pretende dar aquela solução, olha, é assim que faz, porque a gente não tem essa solução. Né? O ser humano não consegue ter essa solução. Aí ele põe a culpa no demônio, no diabo, no Satanás. Né? O Satanás é aquele anjo que chega lá para fazer uma reunião com Deus. E, né, no começo do livro, ele faz uma reunião lá, Deus chama todos os anjos e ele está lá. Né? Ele está lá debochado, porque é debochado. Ele está protegendo as elites. Então, ele está numa boa, né? Está numa boa. Ele não tem trabalho nenhum, né? Porque os caras fazem tudo por ele, não precisa ter trabalho, né? Mas ele quer desvelar as verdadeiras causas. Esse livro que vai mostrar para a gente, porque as pessoas sofrem e põe a culpa no Satanás, no capeta, né? E não discute por quê. Por que está só? Então, esse livro vem falar, peraí, para de pôr a culpa nos outros. Vamos pensar quem é que está a culpa. Por isso que tem tanta gente debatendo nesse livro, né? Aqueles diálogos. Então, o que eles percebem? O que o autor está percebendo? Que a teologia lá de Israel, a tradicional, não serve mais, gente. Não serve. Porque só trouxe opressão. Então, o projeto de Deus, ele escapa, né, da nossa compreensão. Por quê? Porque a gente quer que Deus pense igual a gente. E não é isso que acontece. Deus não tem essa teologia aqui, ó. Teologia da retribuição. Eu sou rico porque eu trabalho, eu estudo. Ele é pobre porque ele é vagabundo. Não é assim que Deus pensa. Isso aqui é a teologia da retribuição. E essa música, você vê que na música ela fala, Deus me deu, Deus me tomou. Mas e aqui para esse homem? O que foi que Deus deu para ele? Vocês vão falar para mim. Cleide, ele não nasceu desse jeito. Ele nasceu numa casa. Será mesmo? Será que vocês conseguem ver todo mundo que tem problemas assim, por exemplo, esse aí é um homem bêbado, né? Bêbado. E ele está até feliz, esse daí, né? Mas alguém pensa no que ele sofreu? Por que ele foi para a bebida? Ninguém pensa, porque a teologia da retribuição, ela simplesmente explica que o sofrimento é um sinal da infidelidade do ser humano a Deus. É assim que ela explica. É fácil, né? É fácil. A gente está vendo na pandemia que todo mundo tem uma explicação para isso. Se a Covid veio porque Deus está cansado. Será que é Deus que está cansado? Que Deus é que cansou? Né? Talvez seja Deus mesmo que cansou, porque a gente não entende, né? Não entende que ele não tem culpa de nada. Não foi ele que mandou doença para nós. Né? Quem que tem interesse que cada vez mais a gente fique cada vez mais pobre, cada vez mais faminto? Vocês vejam os índios, né? O indígena aí que o Jair estava falando no começo. Se vocês ouviram lá um Frei falar, eu acompanho o CIMI faz muitos anos, que o CEBI acompanha, o CIMI é parceiro. A gente já teve até uns cursos com eles, porque aí, o povo de São Paulo, gente, não sabe nada de indígena, não sabe nada de índio. Aí a gente teve que fazer curso. Tivemos que fazer curso, porque como é que eu vou ajudar na luta disso, se eu não sei nada? Porque a gente sabe, tem essa aldeia aqui no Jaraguá, mas se sabe muito pouco deles, né? E então, aí vai falando que é Deus que traz aquele sofrimento, eles estavam quietos lá, eles estavam quietos na terra deles.
Mas até aquela terra que foi demarcada, o bendito do povo quer tirar. Porque quer aquelas madeiras maravilhosas, quer tudo, quer tudo. Não se contenta de ter, por exemplo, uma casa em São Paulo, uma casa no Rio de Janeiro, uma casa em Miami, uma casa em Portugal. Não se contenta. Tem que ter mais. Tem que ter uma firma no Panamá. Não pode ter só um escritório aqui em São Paulo. Não pode. É muito pouco. Então, é Deus. É o Deus desses caras que está fazendo isso. Mas não é o nosso Deus. O Deus de Jesus Cristo. Não é o mesmo Deus. Então, a questão do sofrimento não é o tema principal de Jó. O tema principal de Jó, o tema central, é a concepção de Deus. Essa imagem que a gente cria de Deus, a imagem que criaram lá em Israel, e que até hoje a gente tem essa imagem na cabeça, que é a partir do dogma da retribuição. Você sofre porque você é injusto, porque você não é infiel a Deus, você não faz o que Deus quer. Então, por isso que a mulher de Jó vai falar assim, você vai seguir esse Deus aí que vocês falam tanto aqui, esses homens falam tanto, esse Deus que eles estão expulsando as mulheres, é esse o Deus que vocês querem? É isso que ela fala. Ah, bom, se é esse Deus que você quer falar, então manda embora, some. Esse Deus pode matar. É que nem o Júlio Lancelotti um dia falou, que às vezes ele vem gente e fala assim, eu não acredito no teu Deus. Aí o Júlio diz que pergunta, você não acredita no meu Deus ou no Deus daquele poderoso que te oprime, que te deixa nesse bagaço que você está? Ah, mas não é o mesmo Deus? Ele pergunta para o Júlio. Aí o Júlio fala, não é o mesmo Deus. Se você conhecer o Deus de Jesus, que Jesus trouxe, Jesus mostrou a cara do Pai, do Deus dele, você vê que não é o mesmo Deus, não. Você está adorando Deus errado. Você está adorando o Deus dos opressores, o Deus dos grandes industriais, dos grandes magnatas, né? Esse Deus aí é implacável, né? Então, é esse Deus, é essa concepção de Deus que o Jó está falando. Quem é esse Deus? Que a gente, desde a primeira aula que vocês estão tendo, quando a gente entra na teologia, a teologia vai discutir isso desde a primeira aula. Quem é o teu Deus? Até o último módulo, o último módulo que vocês vão ter, chama Deus e Criação. E a gente chega lá, a gente fica triste, né? Porque depois de 5 anos, a gente vai lá dar aula de Deus e Criação, e o povo ainda não jogou esse Deus fora. Ainda continua com esse Deus aí que o Jó está denunciando. Que é esse Deus que estava provocando o Jó para denunciar. Fala para esse povo aí, você não precisa sofrer isso. Quem está te oprimindo é que faz você ficar na miséria. Quem está te oprimindo é que faz você pagar caro, né? Pagar um pepino, R$5, um pepino, gente. É um absurdo. O quilo do tomate, R$10, né? E você ainda tem que penar para achar um tomate bom. Então, esse Deus não tem nada a ver com isso. Ele vai falar, a árvore sempre deu. Os pés das frutas, dos legumes, a terra está aí. Ah, mas está cheio de agrotóxicos. Mas fui eu que inventei o agrotóxico? Não, eu não. Quando eu fiz a terra, não tinha veneno. Não tinha. Só tinha coisa boa. Deus fala isso. Pode ler lá no capítulo 38. O primeiro discurso de Deus, ele faz 2 discursos, Deus. Deus está muito indignado aqui, né? Ele fica muito bravo, porque ele fala, eu fiz tudo direito, vocês estragam tudo, e põe a culpa agora e fala que todo sofrimento eu fiz. Ah, não. Então, Jó questiona aquela doutrina que a gente vive fazendo. Aqui se faz, aqui se paga. A gente não fala isso, gente. Aqui se faz, aqui se paga. Gente, todo dia você ouve muita gente falar isso. Por quê? Porque a gente crê nesse Deus castigador, o Deus castigador é o Deus da elite, do poder,
Jesus deixa isso bem claro, nós vamos ler daqui a pouco um texto de Jesus. Então, querer questionar a falsa ideia de Deus, ele quer questionar, né? Ele quer, porque é manipulada. Lembra quando nós falamos de tradução? Vocês tiveram uma aula, a primeira aula, lá, os primeiros módulos, fala de tradução. Até na tradução, gente, essa teologia oficial manipula o texto. Manipula, porque tem texto que, não, mesmo que ele manipule, depois a gente vai investigar, a gente acaba vendo que está errado. Não, olha, foi manipulado isso aqui. Por quê? Porque eles vão colocar no texto os princípios doutrinários que eles querem. Então, quem escreveu, quem passou a limpo, lembra quando eu falei do pós-exílio? Falei para vocês isso. Eles trazem as coisas de Deus e, quando eles vão escrever, o que eles fazem? Eles colocam aquilo que eles estão fazendo como se é o Deus que está fazendo. Lembra a semana passada que nós falamos que o escriba, ele põe lá o que ele estava fazendo, mas ele põe Moisés disse, Moisés falou, Moisés fez, né? Porque ele traz o Moisés, o Abraão, que eles estão querendo. E o povo, depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, hoje em dia mesmo, o povo mal sabe ler. Né? Pega uma Bíblia com uma tradução horrorosa, um português que nem com dicionário você consegue decifrar o que está escrito naquele texto, e aí você faz o quê? Aceita. Tem gente que fala, aceita que dói menos. Não dói menos nada, dói muito. E não vamos aceitar nada. Por isso que eu falo, gente, não sai do curso. Porque às vezes é triste a gente ouvir o que eu estou falando. É triste mesmo, né? A gente vai ficar sem sono. Nossa, mas né? Mas se a gente pensar bem, gente, aquele Deus que nós amamos, que é bom, misericordioso, ele jamais poderia desejar a morte da gente, ainda a morte sim que nós vamos encontrar com ele, mas uma morte digna, né? Aquela morte que chega para nós porque chegou o nosso momento de encontro com a divindade. Agora, essa morte precoce, de sofrimento, de fome, crianças morrendo de fome, gente, você acha que... Pensa bem, se vocês pensarem, vocês vão dar razão para o livro de Jó, né? Então, o livro vai falar assim, vai apresentar para nós um Deus que é solidário, defensor de pobre. Então, por quê? Porque teve gente que fez essa experiência de defender pobre. Defender pobre não quer dizer que você vai largar a tua casa, vai largar o teu emprego e vai ser pobre, vai morar na rua. Não é isso. Não é isso que Jesus quer, que Deus quer. Jesus quer que todo mundo tenha uma casa digna. Deus quer isso. Quando ele fala, eu fiz tudo para vocês terem do melhor. Agora, uns armazenam tudo na casa deles, nos armazéns deles, e vão superlotando. Tem tanto dinheiro que tem que mandar para fora do país, porque o dinheiro está tanto... E aí, o que acontece? Aquele coitado que ganha um salário mínimo, que é mínimo mesmo, mal dá para ele comer, né? Porque ou ele paga o aluguel, a luz e a água, ou ele come. E se tiver filho, então, coitado, né? Tem que comer na escola, né? Então, a gente tem que fazer essa experiência dos pobres. Ajudar os pobres a se levantarem. É isso que Deus quer da gente. Quem tem mais, quem tem alguma coisa... Porque quem estuda mesmo, quem está disposto a trabalhar em pastoral, quem está disposto a trabalhar para a justiça social, é aquela pessoa que ganha um salário digno. Não é que ele ganha muito, ganha um salário digno. Ganha um salário que dá para ele viver bem e ainda ajudar os outros. Então, se aquela pessoa que vive bem e ainda ajuda os outros... Então, tem gente ganhando muito dinheiro para aquela pessoa estar passando fome. Porque onde tem um acúmulo grande, do outro lado tem uma escassez enorme, né? Se todo mundo tivesse conforme a necessidade, porque conforme a necessidade não quer dizer que você vai ter só aquela merrequinha, não. Qual é a necessidade do ser humano que Deus fala aqui?
Deus fala assim, olha, se tiver frio, eu dei o sol para te aquecer. Se você tiver sede, eu dei a chuva para encher os rios. Se tiver fome, dei as árvores, dei as plantações, dei os animais que vocês podem usar para comer. Então, não é para passar fome, não é para passar necessidade. Ninguém quer isso. É o Jó, né? O livro de Jó, muito menos Deus. Né? Aí olha como está escrito lá no capítulo 13, 4, 10. Jó chega a acusar os representantes da religião, né, que são os caras do templo, o Esdras e toda a cambada dele, oficial de embusteiros, charlatães, mentirosos, parciais, enganadores do próprio Deus. Está na Bíblia isso. E a gente vê muito isso, ó. Pois é, olha lá, o padre falando. Meu filho, você sabia que desigualdade social agora é pecado, né? Porque nessa época é que não é. Mas na época aqui, ó, hoje em dia é pecado, não é pecado? Aí o que o deputado fala? Pois é, padre, olha quantos pecadores, né? Porque quem é o pecador? O pobre. Isso é teologia da retribuição. Ele é pobre porque ele fez alguma coisa errada. Ele fez alguma coisa errada. Por isso ele é pobre. E aí Deus vai repreender esses fulanos lá no 42:7, né? Vocês querem ler? Vamos ler o 42:7 aqui. Quando Javé acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã: estou indignado, viu, gente? Contra ti e os teus companheiros, porque não falasses corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Jó viu que ó, meu Deus, não é esse Deus de vocês aí, não, ó, embusteiro. Tomai, pois, 7 novilhos, aí ele vai dizer o que ele quer lá porque ele quer que todo mundo coma, né? Porque o sacrifício olha lá, tomai os novilhos, carneiro, dirigi-vos ao servo Jó, oferecei-os em holocausto e ele intercederá por vocês. Porque na época, lembra do sacrifício de comunhão? Vocês viram que era isso. Todo mundo dividia tudo o que tinha, conforme a necessidade de cada um, e depois o que faziam? Comiam, né? Faziam uma festa com o que sobrou, comiam e só queimava aquilo que ninguém mais tem necessidade daquilo. Quando começaram a ficar rico para cá, rico para lá, eu não vou queimar, não. Imagina, Deus, ela precisa de comer. Até hoje você ouve gente falar isso. Vamos fazer o armazém. Não é assim que nasceu o armazém? Foi assim que nasceu o armazém. Deus não tem necessidade de comer. Então, não vamos fazer isso. Não, já fizemos uma festa aí com os pobres, até hoje é assim, não é? Eles oferecem uma festinha, faz um churrasco de linguiça e pronto, né? E aí o pobre fica tão satisfeito. Eu vou votar nele, porque ele é tão bom. Nossa, como ele é bom, né? Tem um churrasquinho lá. Meu Deus do céu. Dá vontade até de chorar. Então, aqui, ó, as autoridades, então, nessa época aqui, essa turma rebelde aqui, né, que são chamados de rebelde, eles estão denunciando muito isso. Vocês voltaram do exílio, não aprenderam nada. Estão roubando já de novo, estão expulsando as pessoas da terra, a terra foi cultivada, porque esse Jó representa aquelas pessoas que ficaram lá e que cultivaram, conservaram aquela casa, reergueram aquela terra. E quando eles chegam, eles vão perder tudo, vão ficar na miséria. Vocês lembram a semana passada, quando nós vimos aquela parte do Neemias, que as mulheres saem e falam: nós já vendemos nossas filhas, já vendemos tudo, nós não temos mais nada, vocês arrancaram nossas terras, vocês arrancaram tudo, o que mais vocês querem? Só falta matar a gente. Pois é, então, agora não falta nem isso, né? 600 mil mortos com a Covid. Por quê? Porque tem gente aí que... para quê? Para que cuidar de pobre? Pobre tem que morrer mesmo, né? Não é assim que fala? Então, os amigos do Jó são os braços direitos do Satanás, né? Porque... Por isso que a gente chama aqui o Satanás de o inimigo, né? Porque ele estava mostrando essa disputa, né? Satanás quer dizer o opositor, nós vamos ver mais tarde. O opositor é aquele que faz uma oposição. Então, ele está mostrando ali que o Deus que faz uma aposta com ele, gente, aquele Deus não é misericordioso.
Porque se ele dá todo o poder para esse anjo ir lá e castigar o povo, ó, castiga mesmo, está dando risada, você acha que ele é Deus? Não, ele não é, esse não é Deus. Deus não faz isso. Deus, muito pelo contrário, fica falando, vamos, gente, vamos para a luta, vamos levantar, levanta essa cabeça. Foi o que ele fala para o Jó, já estava todo caído lá. A mulher dele é a primeira que vai falar para ele, escuta, você ainda está acreditando que isso é coisa de Deus? Ah, meu filho, manda esse Deus embora. Deve ter falado dela assim, na Bíblia está mais bonitinho. Né? Ela fala, amaldiçoa Deus e manda embora. Né? Porque ela sabe que não é Deus. Quem está expulsando ela, quem está expulsando os filhos dela, quem está matando todo mundo, não é Deus, não, é o Ciro lá da Pérsia que mandou o Esdras chegar lá e construir um templo e fazer um banco central. Quem está matando a gente, todo mundo de Covid aqui? É Deus? Mas é que está todo mundo... só as pessoas que devem alguma coisa. Gente, está morrendo criança. Criança deve o quê? Né? Criança deve o quê? E se deve também. Não deve para nós, que nós temos que julgar os outros para falar que merece morrer, né? De Covid ainda, aquela coisa... Então, mas olha aqui o que eu falei. Jesus também vai falar, porque o Esdras começou, mas não terminou, não acabou com o livro de Jó. O livro de Jó foi só uma denúncia, como muitas denúncias que nós temos hoje. No WhatsApp aqui, a gente põe denúncia todo dia. Só que fica só no WhatsApp, né, gente? A gente não faz nada. E é engraçado que o povo está tão acostumado assim, que ninguém faz nada, que antes da pandemia teve uma... Foi tão engraçado, foi triste, né? Eu e a minha amiga ficamos assim tão chateadas. Acho que foi em 2018, eu não me lembro direito que ano que foi. Acho que foi quando a Dilma foi... Era o impeachment da Dilma, não sei. Eu sei que nós fomos para a rua, e aí o povo jovem que passou falou, nossa, vocês não acham que vocês estão muito velha para ficar empasseada? Sabe? Agora estou risada, né? Porque eu falo, gente, agora eu estou velha mesmo, porque agora não consigo mais ir. Não consigo. Eu nem tento, né? Nem tento, porque nem de máscara, aí é muito trabalho para ir de máscara. Eu não consigo nem falar muito sem beber água, que eu fico sem voz. Imagina ir na passeata e gritar e bater panela, não dá mais para mim. Mas naquela época dava. Eu e a minha amiga fomos tão alegremente lá, né? Gente, xingaram nós, xingaram a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Duas velhas, né? E a gente ficou meio assim, porque o povo... É isso que faz o povo enfraquecer. Né? Não tem união. Tem união. Eles estão lá lutando por alguma coisa que eles querem, mas estão desprezando uma força, né? Porque a gente pode não ter uma força muito grande no braço e na perna, mas a gente tem força de cabeça, né? De pensar. Né? Vocês lembram? Eu achei muito interessante quando a Erundina se candidatou com 80 e tantos anos, porque ela falou assim, eu não posso fazer nada mesmo, quando perguntaram para ela, mas você tem ainda... Ela falou, olha, força para batalhar, para trabalhar, eu não tenho, mas para pensar, gente, eu tenho tanta ideia boa. E é isso, né? No exílio, quem fez diferença não foram os velhos? Foram os velhos. Puseram a cabeça para pensar e reergueram a terra. Por isso que quem estava lá estava rico. Essa história do Jó é a história daquele povo que estava rico. Tinha comida, tinha fartura, tinha tudo. Agora vem as lideranças lá do fim do mundo, né? E quer lá, né, uma terra nossa. E vão expulsando em nome de Deus. Aí fizeram uma religião. Olha a religião, Manu. Fizeram a religião, puseram uma lei. E aí vamos expulsar todo mundo. E aí, quando chega Jesus, a Roma estava fazendo a mesma coisa. E olha que Jesus falou. Quem lê aí para nós? Alguém lê aí, abre o microfone, para eu descansar um pouco. Ai de vocês... Posso ler, professora? Pode. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso, sem deixar aquilo. Guias cegos. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o copo com o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego.
Limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Palavra da salvação, né? Vocês viram que Jesus, ele foi muito... Ele não estava falando macio, né, gente? A gente gosta de pôr Jesus assim... não, ele era uma pessoa de autoridade. Ele tinha autoridade, né? Ele não era autoritário, ele não tinha autoritarismo, ele tinha autoridade. Uma vez perguntaram, de onde vem essa autoridade dele? Vem da experiência de vida. Quem tem experiência de vida tem autoridade para falar. Quem já passou por aquilo tem autoridade para falar. Agora, esses caras que falam, porque a fome não é nada. Passa fome. Vai lá passar fome. Nunca passaram fome, não sabe o que é isso. Né? Não sabe o que é isso. Não sabe o que é chegar em casa e ver o filho pedir alguma coisa e não ter para dar. Não sabem. Porque nós não vou falar que eu não vou falar que eu passei fome. Uma vez o padre estava falando de um evangelho de fome, ele falou, mas não vale a fome da Cleide, não, de fazer regime, né? Não vale, mas até no regime você entende um pouquinho o que é fome. E aí você sabe, uma vez eu falei, ele falou isso, o padre Miguel, eu falei, olha aqui, Miguel, eu até reconheço isso por causa da fome que eu sinto quando eu faço regime, porque quando eu faço regime, eu sei que se eu me der alguma tontura, eu vou na minha geladeira e pego comida, pego alguma coisa para comer. Agora, eu imagino essa mãe que não tem nada, e eu me sinto no lugar dela. Ela está com fome, o filho também está. O filho está chorando de fome. E é muito triste ver isso, muito triste. Basta a gente entrar em alguma favela, alguma propriedade assim, que você vai participar disso. Você deve ter gente aqui de pastoral que faz isso. O Jair estava falando que fizeram lá a doação para aquela carretinha, né? Você nunca fala direito esse nome. Porque para o sofredor de rua tomar banho, gente. Se quer coisa mais humilhante, você não tem um lugar para você tomar um banho. Você não poder... Outro dia o Júlio estava falando, não pode nem... Não tem banheiro, né? Eles têm que ir lá na casa de oração, eles têm que ir nesses lugares que deixam. E não é todo lugar que deixa eles entrarem, né? Então, gente, é muito triste isso. Quem já passou um aperto no meio da rua sabe como é triste você não ter um lugar para você entrar. Então, essa experiência de vida devia contar na hora da gente lutar junto, tirar essas pessoas, ajudar, porque dá para ajudar, dá para fazer alguma coisa. Só que a gente tem muita gente contra. Tem muita gente... Olha, uma grande ajuda era não votar nesses opressores, né? Mas a gente... mas ele rouba, mas ele faz. Meu Deus do céu, rouba mais, faz o quê? Quem rouba não faz nada, só consegue roubar mais, né? Então, para desmascarar essa falsa teologia, essa farsa, né? Dessa teologia oficial, do exercício do poder, da mentira, nas relações políticas, Jó propõe uma nova forma de entender as causas do mal e do sofrimento. Esse livro vai mostrar, tem jeito, pode-se fazer isso. A gente tem que ter coragem, né? A dor da doença, da pobreza, das desgraças, da humilhação, não vem de Deus. Não é castigo, gente. Não é castigo porque você pecou, porque sofre, né? Eles vão revelar o que os autores nos revelam, que os pobres daquele tempo tinham uma experiência de Deus diferente daquela que era defendida pelos teólogos. Até hoje tem as pessoas que defendem outra coisa. E eu acho a ação da Marx que se desenvolve nesse livro, as duas concepções de Deus estão em disputa. Então, nós temos dois tipos de Deus aqui. O Deus
que quer ver o cara sofrer mesmo, então não liga para o sofrimento, ainda dá toda a bagagem, né? Ele fala, não, pode fazer o que você quiser, só não mata. É interessante isso, porque eu já vi político falar isso. Hoje nós temos um político que já não fala mais, né? Até esse último que a gente tem agora, eles falavam assim, olha, deixa sofrer tanto, mas não mata, hein? Na repressão política já tinha aquela concepção, olha, arranca unha, arranca dente, mas deixa de... Mas o que morrer a gente esconde. Jogava numa vala qualquer para ninguém descobrir quem mataram. Hoje não, hoje estão propondo que se mate. Né? Olha a frase, para que comprar feijão? Compra feijão mais barato. Vamos pôr arma na mão desse povo para acabar com esse povo que fica pedindo feijão. É isso a frase. Não é? Então, a gente tem que ver. A nossa grande luta é isso, né? Vamos ver. Vamos no que dá, né? Então, até o exílio, até eles irem lá para a Babilônia, a doutrina da retribuição era entendida como algo coletivo. Toda a comunidade era castigada. Então, até se dizia que a consequência dos atos das pessoas eram hereditárias. Está lá no Êxodo. Quem lê aqui a frase do Êxodo? Agora vai ter várias frases bíblicas. Eu quero que vão abrindo o microfone e lendo. Eu vou mudando aqui, vocês vão lendo. Eu vou ler. Vai. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Então, vocês acham que isso aqui foi Deus que falou? Aqui é coisa que, quem estava lá no poder religioso escreveu isso, porque, ninguém vai... Porque o que significa se prostrar diante de outro Deus? Por exemplo, tinha a Shaddai, a deusa dos seios fartos, a deusa que amamenta seus filhos. Lá no profeta Isaías fala, tomei meu filho ao colo e o amamentei. Isso aí é uma divindade maternal que cuida com carinho, que dá comida para os seus filhos. E aí vem essa frase aí, né? Peraí, eu sou ciumento, né? Eu castigo. Gente, isso aqui é um Deus cruel. Castiga o pai, o filho, o neto e o bisneto. O bisneto nem conheceu o bisavô dele. Você acha que isso é... Então, esse coisa está falando, peraí, então alguma coisa está errada. Pode ler essa outra. Javé, Javé, Deus de compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. Ele conserva seu amor por milhares de gerações, tolerando a falta, a transgressão e o pecado, mas não deixa ninguém impune. Castiga a falta dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Olha, esse aqui é outro tipo de Deus, tá vendo? Olha, veja como a Bíblia vai mostrando a experiência que o povo tem de Deus. Aquela experiência primeira que alguém leu foi o quê? Um Deus que castiga mesmo. É aquela pessoa que não se importa com nada. Eu sou bem de vida, os outros que se dane, que morram de fome e tal. Esse aqui, ele ainda tem compaixão, tem piedade, ele é lento para a cólera, né? Cheio de amor e fidelidade. Agora, se alguém pisa no meu pé, né? Olha lá, ele tolera até falta, transgressão, pecado, mas não deixa ninguém impune. Agora, aqui está uma coisa que a gente tem que pensar. Ele não é igual aquele Deus da primeira linha. Ele é um Deus que talvez, né, se a gente for ler o capítulo inteiro, a gente vai ver que ele castiga a falta de quem? De quem humilhou essas pessoas, e quem fez essas pessoas entrar no pecado. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, roubou porque está com fome. Então, quem fez, quem oprimiu, quem tirou o emprego dele, que levou ele para o pecado, tem que ser castigado. Mas Deus, mas não os pais, o filho, o neto, o bisneto. Castiga só ele. Aqui já está exagerando, né? Leia essa. Jeremias agora. Tu praticas o amor para com os milhares, mas também castigas a maldade dos pais nas costas dos filhos, que vêm depois deles. Deus grande e poderoso,
porque o nome é Javé dos Exércitos. Aqui o Jeremias, ele já tá nervoso com Deus. Porque ele fala assim, ó, você pratica amor e tal, mas você, grande e poderoso, mas você castiga, né? Olha lá, castiga a maldade dos pais nos filhos. Jeremias já está querendo, ó, peraí, castiga ele. Então, vê o Lamentações, que é um livro do exílio, de quando eles ficaram lá no exílio. Veja que leiam. Nossos pais pecaram e já morreram, e nós pagamos por suas culpas. Então, por que eles estão falando isso? Porque alguém foi, né? Os que foram para o exílio eram os poderosos. Agora, aqueles que ficaram lá com a terra toda queimada, eles estão pensando isso. Essas reflexões de Lamentação tem tudo as reflexões que eles fizeram no exílio. Quem pecou? Fomos nós? Não, foi nossos pais que pecaram. Eles morreram, né? Uns morreram na luta, outros foram embora para o exílio, e nós estamos pagando porque nós ficamos, né? Porque as crianças ficaram, as mulheres grávidas, aquela criança que estava para nascer, está pagando. Então, aí é uma reflexão, né? Uma reflexão. Porque era a crença que eles tinham, que o pecado ficava até a 4ª geração. Veja aí o profeta Ezequiel, então, ele vai reelaborar. Ele viu tudo isso no exílio e ele vai começar a pensar que essa ideia de responsabilidade coletiva não estava certa, porque ele vai defender o quê? A responsabilidade daquela pessoa que fez o erro. Agora, eu erro, e o meu filho, meu neto, meu bisneto, que nem me conhece, vão pagar pelo meu erro. Não, Ezequiel fala, não. Isso está errado. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Quem lê? Que sentido tem para vocês este ditado, que se repete na terra de Israel? Os pais comeram uva verde, e a boca dos filhos ficaram amarrada. Então, aqui ele está querendo que ele comece a fazer um pensamento, começa a fazer uma reflexão sobre o sofrimento, e aí ele vai perguntar para aquelas pessoas que vinham lá na sinagoga no sábado. Espera aí, a gente vive falando isso, os pais comeram a uva verde e a boca dos filhos ficaram amarrada. Tem sentido isso? Fala a verdade. Vocês nem sabem o que é uva verde? Né? Então, por que vocês... Então, é isso aqui que ele está pensando. Então, ele vai falar, cada pessoa... Essa é uma catequese do Ezequiel no exílio. Cada pessoa é responsável por seus atos. E aí ele fala aqui, vamos ler. Todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. O indivíduo que pecar, esse é que deverá morrer. Então, aí ele vai falar, olha, Deus mesmo vai dizer isso. Todas as vidas são minhas, né? Tanto a vida do pai como a vida do filho. Então, foi o pai que errou? É ele que tem que pagar. Foi o filho que errou? O pai não tem que pagar, é ele que tem que pagar. É o correto, isso está certo. Quem erra é que tem que responder pelos seus erros. Esse capítulo 18, se vocês quiserem ler de Ezequiel, é muito interessante. Ele vai tratar tudo desse assunto. Ele vai dizer o que é esse sofrimento que passa de pai para filho. Não é verdade isso. O que passa de pai para filho é a falta de vergonha dos poderosos. Isso aí passa para pai e para filho. Então, os cativos lá da Babilônia, eles consideravam injusto pagar pelos pecados. Claro que a gente acha pecado mesmo pagar. É a mesma coisa, isso aqui me lembra muito quando uma pessoa morre e deixa muita dívida. Então, os filhos falam, gente, não é justo. Uma vez eu conheci uma família que os filhos falaram, não é justo, eu não vou ficar pagando as dívidas do meu pai. E aí teve gente que questionou eles, mas vocês não desfrutaram dessas dívidas? Vocês desfrutaram dessas dívidas, então é justo vocês pagarem por ela. Mas não foi tudo nós queríamos. Bom, aí eu não vou entrar em discussão, porque eu não conheço nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém. Mas tem essa coisa também, né? Por isso que eles pensavam, porque tanto antigo como hoje, os pecados na Bíblia são muito pecados econômicos. Até hoje são, né? Os pecados sociais, econômicos, mexem diretamente na nossa vida.
Então, eles falam, por que nós temos que pagar? Né? Eles que fizeram as dívidas e a gente tem que pagar? Tem, vai todo mundo de escravo. Né? Então, olha lá, leiam aqui o que o Ezequiel fala. Mas se vocês ainda disserem, a maneira do Senhor agir não é justa, escute aqui, casa de Israel, será que não é? Pode ler. E, no entanto, a casa de Israel diz, a maneira do Senhor agir não é justa. Eu pergunto, é a minha maneira de agir que não é justa, ó casa de Israel? Ou é a maneira de vocês agirem que não é justa? Então, aqui ele tá questionando isso. Quem é que está agindo errado? É Deus? Ou é a casa de Israel? É a casa de Israel que ele está dizendo é o templo, né? Quem é que está agindo desse? Quem que está castigando? Quem está castigando? É a mesma coisa, quando a gente faz uma coisa muito, né? Não sei se alguém faz um pecado muito grave, mas vai lá, vai que vai confessar lá para o padre, né? Aí o padre pega e manda alguma coisa aí que você acha um absurdo. Imagina o padre mandar eu fazer isso, né? Aí você fala, mas quem está mandando? Né? O padre fala em nome de Deus, não fala? Ele fala que Deus que mandou você fazer aquilo. E se você acha um absurdo, você vai questionar isso. Então, nessa hora de o que é justo e o que não é justo, a gente acaba questionando quem está mandando a gente fazer certas coisas, né? Então, leia aí o Jeremias também. O Jeremias ele é meio bocudo, né? Nesses dias ninguém mais dirá, os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Quem comeu uva verde sente a boca amarrar. Isso é justo. Eu que comi, a minha boca ficou amarrada. Leia aí o Deuteronômio. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Então, vocês estão vendo que a própria Bíblia mostra, quando a gente fala que o Deuteronômio foi um livro escrito lá no exílio, mas como vocês falam isso? Nós estamos vendo que essas coisas de culpa de pai é anterior, é no Israel antigo. Quando vem depois do Ezequiel, o Ezequiel está no exílio, é que eles começam a pensar desse jeito. Então, se no Deuteronômio tem uma lei que concorda com Ezequiel, é porque essa lei aqui, esse livro aqui, não é da época de Israel antigo, é da época do exílio. Tá vendo? Essas coisas todas eu estou mostrando agora para vocês entenderem quando a gente fala que foi escrito no pós-exílio. Porque, mas como vocês sabem, os exegetas, eles vasculham todas essas coisas. A mínima coisa que tem aqui, eles já põem como uma prova que é do pós-exílio. Então, vocês já ficam espertos aí, quando vocês lerem alguma coisa que vocês sabem que foi lá, depois da Babilônia, isso aqui não é daqui, isso aqui é de lá, depois da Babilônia. Pode ler aqui alguém. Tendo consolidado o poder em suas mãos, Amazias mandou matar os oficiais que tinham assassinado o rei, seu pai. Ele, porém, não mandou matar os filhos dos assassinos, respeitando assim o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde Javé ordena: os pais não serão mortos por causa de seus filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um morrerá por causa de seu próprio pecado. Tá vendo? Então, isso aqui não foi bem o Moisés que falou, né? Foi o Ezequiel. Então, vocês estão vendo como funciona aquilo que a gente fala? Que o fato aconteceu aqui, mas leva o nome de um antepassado? É isso aqui que eu estava falando quando a gente faz aquela flechinha assim, ó. Pensou, virou memória, mas aí, aqui, olha, estão sofrendo isso aqui, no exílio.
E aí, quando volta lá, eles botam... Não podem falar que são eles que estão falando, que não podem falar. Que autoridade vocês têm? Não, não somos nós, foi Moisés que falou. Tá vendo? Para dar autoridade, né? Agora, gente, para rebater, né, a teologia, isso que é maravilhoso da teologia. Nós temos a teologia da retribuição até hoje, né? Até hoje. Tem igrejas e mais igrejas. Na nossa igreja católica também tem muitos padres que falam para você doe tanto que Deus vai te multiplicar, né? Passa o celular aqui naquela coisinha, não sei nunca o nome daquilo, que aí você vai ter muitas bênçãos, né? Bênçãos de Deus, né? Não é assim que a gente ganha bênçãos de Deus, né? A gente pode ajudar, não vou falar que não pode ajudar, mas a gente já está vendo que ali já está tão grande, né? Vamos ajudar outro que não tem nada, né? Vamos começar a ajudar quem não tem nada. Então, tem a teologia da gratuidade e a teologia da providência. Aqui que a gente tem que ficar, né? Da gratuidade, gente. Então, o que é? Os pobres, lá do tempo do Neemias, lutam para se libertar da teologia oficial. Essa teologia que vem, você tem que sofrer, você tem que pagar, eles não querem isso. Já são pobres, gente. Já são pobres. Vão pagar o quê? Né? Então, para eles, a relação com Deus é uma resposta gratuita ao Criador e ao defensor da vida. Então, isso que eles têm que fazer. Por isso que a gente reza até hoje. Porque a gente tem... Deus nos dá de graça. Nós não precisamos pagar e não precisa de nada de nós. Esse negócio de, eu vou fazer isso porque para Deus me aumentar. Gente, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos de Deus. A gente se acha tão importante que acha que Deus precisa de nós. Mas se eu não for na missa, Deus vai ficar tão triste. Gente, quem fica triste é você, né? Que não foi lá, não fez sua oração, não fez sua meditação, não se encontrou com a comunidade. A gente está vendo agora na pandemia como é triste, né? Como foi muito triste ficar aquela... Sabe, eu assistia um ponto de missa, não enchia, não preenchia. Porque não tem o contato, não tem. Então, a gente sabe disso. Né? Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Né? Então, experimenta um Deus vivo, né, solidário. E quem é o Deus vivo solidário? Aquelas pessoas que estão tudo junto com a gente, que faz a mesma coisa que a gente, que faz aquilo que Deus quer. Está sempre disposto a estender a mão aos que deles precisam. E está disposto, né? Essa é uma experiência de Deus. Encontrar Deus disposto, estar lá sempre atento no que a gente precisa. Então, percebe Deus como um aliado e não como um cruel castigador, um inimigo. Jamais, né? Deus vai me castigar. Oi, lembra quando a gente fala para as crianças, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Não sei se vocês conheceram o Padre Oliveira, ele falou que quando ele era pequeno, a avó dele sempre falava, Deus vai te castigar, porque Deus diz aquilo. E aí teve uma Semana Santa que a velha lá, a avó dele, levou ele para a missa, a primeira Sexta-feira Santa que ele lembrou de ter ido para a Sexta-feira Santa. E aí o padre leu aquele evangelho chocante, né? Que ele apanhou, que isso, que aquilo. Aí ele chegou bem perto da cruz e falou, bem feito, porque você só fica vendo o que eu faço para falar para minha avó. E ele contava isso para a gente, assim, na missa também, quando ele fazia o sermão. E é verdade, a criança paga raiva, né? Em vez de ficar com pena, ele fala bem feito, porque a gente põe uma coisa de Deus cruel e castigador, que ele não é. Quem lê aqui? Deus me entrega como presa aos perversos e me entrega na mão dos injustos. Eu vivia tranquilo e ele me esmagou. Agarrou-me pela nuca e me triturou, fazendo de mim o seu alvo. Com seus arqueiros, ele me rodeou, me atravessou os rins sem piedade e derramou por terra o meu fel. Abriu minha carne com 1000 brechas
e como guerreiro me assaltou. Então, você vê que isso aqui é um Deus, ele é um Deus do exército mesmo, né? Um Deus que violento, que esmaga, que não tem piedade. Olha esse outro texto aqui também do Jó. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam, olham se estou tranquilo e me preparam o caminho da destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. Irrompem por uma larga brecha em avalanche como tempestade. Os terrores caem sobre mim. A minha dignidade se dissipa como vento, e a minha felicidade se desfaz como nuvem. Agora quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. De noite, um mal penetra nos meus ossos, pois as chagas que me corroem não me deixam dormir. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica. Me atira no meio da lama e eu fico misturado com o pó e a cinza. Porque o terror de Deus cairia sobre mim e eu não aguentaria diante da majestade dele. Então, você está vendo? Ele está questionando o Jó. É Deus mesmo que está fazendo isso? Porque ele fala, ele me humilhou, ninguém veio me levantar. Então, ele falou, não é Deus também, porque ele está questionando. E os outros? E as pessoas que comiam comigo, que festejavam comigo? Né? Quando a gente passa por uma infelicidade grande, a gente logo pensa assim, né? Puxa, quando eu tinha dinheiro, todo mundo vinha na minha casa, né? Me cumprimentava, e agora nada. Então, não é Deus que abandona a gente, né? São essas pessoas que se aproveitam do que eles desfrutam, que abandona. Então, ele vai falar, agora eu não quero mais saber, né? Porque, olha, todo mundo cai em cima de mim. Todo mundo quer me destruir. Olha, eles passam a experimentar como um amigo e defensor. Veja essa fala aqui. Desde agora tenho uma testemunha no céu, e o meu defensor está lá em cima. Ele interpretará as minhas queixas diante de Deus, enquanto diante de Deus os meus olhos derramam lágrimas. Que ele julgue entre o homem e Deus, como se costuma fazer entre as pessoas. Então, agora ele já está vendo que tem gente que vai ser testemunha dele. Alguém que já também morreu do jeito que ele morreu, né? Leia aí. Oxalá escrevessem essas minhas palavras e as gravassem numa placa, e com cinzel de ferro e estilete fossem escritas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que no fim se levantará acima do pó. Mesmo com a pele aos pedaços e em carne viva, eu verei a Deus. Eu mesmo o verei e não outro. Eu o verei com os meus próprios olhos. Minhas entranhas queimam dentro de mim. E se vocês disserem, como vamos persegui-lo? Que pretexto encontraremos para acusá-lo? Temam a espada, pois a espada pune a injustiça, e vocês reconhecerão que existe um juiz. Então, o Jó está mostrando que o povo sofre, e isso aqui é uma verdade muito grande, né? Sofre, passa necessidade, fica doente, mas eles não se revoltam contra Deus, se revoltam contra o mundo, mas eles sabem, olha lá, eu mesmo verei a Deus e não o outro. Eu o verei com meus próprios olhos. Isso aí a gente sente muito com aquelas pessoas de fé. Uma vez na comunidade, uma pessoa muito da comunidade, muito atuante nas pastorais, o filho dela foi baleado, uma bala perdida. E ela, na missa de sétimo dia, ela falou isso. Gente, eu só vou falar uma coisa que nem o Jó. Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja Deus. Aquilo ficou assim, sabe, muito forte na comunidade.
porque é uma fé inabalável. É dizer assim, não foi Deus que... Eu não fui castigo de Deus, ele foi levado por Deus, porque Deus veio buscar, ele foi vítima de uma bala perdida, ela sabia da violência que tem em São Paulo, mas ela não podia falar mal de Deus, porque era Deus que estava naquele momento segurando ela para ela não desfalecer, para ela não morrer junto com o filho, porque a tristeza era tão grande, mas ela não podia culpar Deus. É isso que o Jó está falando. Mesmo que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu não posso. Que pretexto eu vou encontrar para acusar Deus? Que pretexto? Ah, mas ele podia não ter... O menino estava passando, foi vítima de uma bala, né? Aqui também foi vítima da opressão. Essas 600 mil pessoas que morreram da Covid foram vítimas da falta de interesse, da falta de juízo, da falta de um monte de coisa que se teve na gestão aí, de como fizeram, como aconteceu aí nesse momento de pandemia. E estão ainda fazendo isso, né? Tem muita coisa, muita injustiça aí. Tem gente que precisa trabalhar de ônibus e não obrigam por um ônibus melhor, mais condução. Não tem nada disso, né? Então, não se obriga as fábricas a ter horários para não ter a condução cheia. Está tudo cheio, ônibus, metrô, tudo cheio. Porque ninguém faz uma política para evitar isso. E vai acusar Deus? Não. A pessoa precisa, mas ele precisa trabalhar. Ninguém está lá porque está passeando. Alguma coisa tem que fazer, né? Então, é isso mesmo. Então, o verdadeiro amor não é uma imposição de fora, gente. Brota de dentro. É uma opção. A gente tem que fazer essa opção. Ou eu amo, ou eu não amo. Eu posso escolher. Isso chama livre-arbítrio. Eu posso escolher. Isso não é liberdade, isso é livre-arbítrio. Escolha é livre-arbítrio. Liberdade é sempre querer o bem. Aí sim, aí você é livre. Porque a pessoa livre só escolhe o bem. Livre-arbítrio, sim, você pode escolher entre o bem e o mal. Você pode fazer o que você quiser. Agora, liberdade, não. Liberdade, você tem que ser bom. Tem que ser como Deus. Liberdade é ser como Deus. E aí não tem jeito. Você não pode escolher o mal, não. Você tem que escolher sempre o bem. Então, é isso que acontece. O livro do Jó, ele faz essa reflexão, é dura, é pesada, né? Mas é uma realidade religiosa, e afirma que Deus não interfere na vida dos humanos, mas toma partido e sofre com eles. E isso a gente vai perceber na cruz de Jesus, né, gente? A gente lê esse livro, a gente fala, mas será? Mas quando a gente vê Jesus na cruz, a gente entende isso. Entende o que é não interferir na vida do humano, né? Ele estava lá, Deus aceitou a morte de Jesus. Aceitou. Jesus fala, Pai, se for possível, afasta de mim. Se for possível. Porque ele é humano. E Deus fica lá. E aí, na cruz, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Mas quando ele sente, né, que já está indo embora mesmo, o que ele fala? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele sente, Deus não me abandonou. O Pai não me abandonou. O Pai tomou partido dos pobres. Por isso eu tive que morrer. Ele aceitou que eu morresse, para que eu pudesse deixar esse exemplo de vida para toda pessoa, todo ser humano. Nós devemos todos ficar juntos, né, para não acontecer isso, né? Um com tudo e os outros caindo na ladeira abaixo. Então, o livro afirma que o sofrimento do inocente está vinculado às injustiças praticadas pelos poderosos desse mundo. Não sou eu que estou falando, não. É o livro, aqui é o livro. Quando você aceita as injustiças, você está fazendo a teologia do Satanás. Daquele que provoca para você sofrer, né? Essa injustiça pode tornar os pobres violentos, corruptos,
levar a criança à escravidão, que essa é uma coisa tão triste, né? Muitas crianças estão na prostituição, mesmo que isso sirva para massacrar um irmão tão sofredor quanto ele. Porque, às vezes, esse corrupto, ele está também numa situação horrível, mas ele não quer nem saber. Eu estou sofrendo, então que sofre todo mundo. Não é assim? Tráfico de droga é assim. Ah, eu nunca ganhei nada da vida, então eu vou tirar também de quem nunca ganhou. E levo muitas crianças para a prostituição. É assim que se faz o mal. O mal não é um ser extraordinário. O mal está aqui, ó, junto com essas pessoas que acham que podem tudo. Né? Esse é o mal. Nessa reflexão, se afirma que tudo pertence a Deus e é Ele quem se oferece por amor à humanidade. E quando a gente sente isso, aí a gente tem força para lutar, para fazer acontecer as coisas diferentes. Então, ninguém pode oferecer nada a Deus. Né? A grande necessidade do ser humano é reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. A gente não consegue, né? Tem muita gente que não consegue. Então, é para quem quer retribuir todo esse amor para ele, Jesus ensina como se deve fazer. Fazei ao menor dos meus como a mim mesmo. Jesus veio para ensinar, né? Porque ele falou assim, bom, ninguém sabe mais. Deus estava já cansado, né? Aí ele mandou tanta gente, mandou o profeta, mandou tudo, não adiantou nada. Aí mandou o filho dele, também não adiantou, né? Ah, não, adiantou. Adiantou porque o filho dele fez catequese. Ele ensinou. Ele não ficava só falando. Ele foi ensinando. Ensinando. Ele ficou bravo, mas que também fica. E é isso, mas também é um ensinamento. Por que ele ficou bravo? Porque ele viu coisa errada e tem que denunciar. Então, o profeta não é só aquele que fica falando. O profeta tem que denunciar, mas ele tem que anunciar, ele tem que mostrar como se salva. E ele falou, ele anunciou. Ele anunciou muito mais do que denunciou. Quanto mais distante a gente se entende em Deus, menos comprometida é a minha fé. Então, quando a gente manda Deus para o céu, sabe? Ai, Senhor, Senhor, e olha para o céu e levanta as mãos para o céu, é porque ela está longe, né? Está depois das nuvens. Aí, minha filha, minha fé é só na louvação, né? No oba-oba, no louva-a-Deus e pronto. Não, aqui, tá, mas desce. Põe os pés no chão, como Jesus pôs. Então, vamos ver quem é o Satanás, gente. Satanás não é um ser do outro mundo. Satanás tem sua origem nos tribunais que se reuniam nas portas das aldeias, né? A palavra Satanás significa promotor, né? Aquele membro do tribunal encarregado de acusar o réu. Então, depois, né, o acusador começou a significar adversário, acusador, inimigo. Então, é nesse sentido que ele aparece diante de Deus para acusar Jó de fazer mal. Ah, ele tem tudo, né? Ele não fala assim para Deus. Ah, ele tem tudo. Ele tem filho bom, ele tem fartura, ele tem... Ah, tá, vamos, mexe com ele, faz ele perder tudo, quero ver se ele fica te louvando. Né? Então, sua figura é semelhante à de um promotor público ou de um procurador da corte de Deus. Né? Alguém que está lá. Eu acho que aqui eu fiz um erro. Então, para Israel, tudo vinha de Deus, tanto bem como mal. Então, a doutrina da retribuição confirma. O autor da paz, aqui eu comi alguma coisa nele. Ah, está aqui. Às vezes a gente erra, né? Está vendo? Toda aula eu tenho um errinho. Quem quer ler aqui o que Isaías fala? Eu sou Javé e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Sou o autor da paz e crio a desgraça. Eu, Javé, faço todas as coisas. Então, é assim. Antes do exílio, né, Israel via tudo Deus. Tudo era Deus. Tanto bem como mal. Por isso que ele fala lá no Gênesis, ele fala que não pode comer da árvore do discernimento do bem e do mal, que isso é só Deus que sabe. Só Deus que sabe o que é bem e mal. Então, quem quer ter o discernimento do bem e do mal, quer ser Deus. Porque eles acreditavam assim, olha lá, o Isaías vai falar, eu sou Javé e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Então, ele tem as duas coisas.
Eu sou o autor da paz e crio a desgraça. Eu, Javé, faço todas essas coisas. O problema é que depois do exílio, o negócio ficou muito ruim, né? Agora é o Amós. O Amós também está antes do exílio. Olha como ele vê as coisas. Fala, leia aí. Soa a trombeta na cidade, sem que a população se alarme. Vem alguma desgraça sobre a cidade, sem que Deus a tenha mandado. Então, o Amós está fazendo essa pergunta. Veio alguma desgraça sem Deus? Então, eles achavam que tudo vinha de Deus. Tudo vinha de Deus. Olha o primeiro Reis. Ele respondeu, irei e me transformarei em oráculo falso na boca de todos os profetas. Javé lhe disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Então, era uma coisa que o Israel acreditava. Porque aqui também. Será que dá tempo de ler? O espírito... É para ler? Pode ler, pode ler. O espírito de Javé afastou-se de Saul e ele começou a ficar agitado por um espírito mau, enviado por Javé. Então os servos de Saul lhe disseram, você está sendo agitado por um espírito mau enviado por Deus. Dê uma ordem e nós, seus servos, vamos procurar alguém que saiba tocar harpa. Desse modo, quando o espírito mau enviado por Deus o atormentar, alguém tocará para você e você se sentirá melhor. Então Saul ordenou, procurem alguém que saiba tocar bem e o tragam para mim. Um dos servos disse, conheço um filho do belemita Jessé. Ele sabe tocar e é valente guerreiro. Além disso, fala bem. É de boa aparência e Javé está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé com esta ordem. Manda-me o seu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé pegou 5 pães, uma vasilha com vinho e um cabrito e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou ao palácio e se apresentou a Saul. O rei ficou muito bem impressionado com ele e o tornou seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé, Davi ficará a meu serviço porque eu gosto dele. Todas as vezes que o Espírito de Deus atacava Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor, e o espírito mau o deixava. Até hoje, né, isso aqui é comum em algumas religiões, né? A pessoa está meio agitada e tal, vem a pessoa mais assim, que eles chamam, né, uma pessoa mais esclarecida, ela fica lá tocando, ou então conversando, e a pessoa vai se acalmando. Até hoje existe esse modo de acalmar uma pessoa. E até hoje também falam que é um espírito que está agitando essa pessoa. Até hoje tem essa visão do espírito. Só que hoje só tem uma diferença. Aqui, tanto o espírito bom como o espírito mau era Javé. Tudo era Javé. Hoje não. Hoje eles falam que o espírito mau não foi Deus que mandou, mas Deus manda alguém com espírito bom para tirar aquele espírito mau de lá. Então, vamos lá. Quem lê esse aqui? Então, Javé... Continua. Então Javé enviou a peste sobre Israel, desde essa manhã até o dia marcado. De Dan até Bersabeia morreram 70.000 homens do povo. O anjo estava já com a mão estendida
sobre Jerusalém, para destruí-la, quando Javé se arrependeu desse mal e disse ao anjo que estava exterminando o povo: chega, agora retire a mão. O anjo de Javé estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Então, quem não ouviu nenhuma desses 2 anos de pandemia, isso aqui. Mas está lá na Bíblia. É Deus que está mandando essa pandemia. Então, olha, aqui morreu 70 mil. Eu ouvi muito disso. Eu ouvi muita gente falando isso. Então, não é uma coisa assim que está na Bíblia, eles eram ignorantes. Não, até hoje se acredita nisso. Quando tem uma grande uma pandemia, por exemplo, guerra não, porque guerra ele sabe que os povos estão se querendo pegar a terra do outro. Mas quando é uma doença, que é um vírus que ninguém conhece, né, como teve a peste negra, teve tantas, eles falam que é Deus que mandou para purificar as pessoas. As pessoas têm essa crença, né? Então, o livro de Jó vem justamente para mostrar quando o mal fica tão mal mesmo, a gente já não pode mais culpar Deus, a gente tem que procurar uma alternativa, porque não dá para falar que é Deus, não, né? Então, aos poucos, Israel vai incorporando toda essa teologia de crença dos outros povos, né? E é o caso do dualismo persa, para quem os males vinham dos demônios e as coisas boas procediam das divindades. Até hoje se crê nisso, né? Coisa ruim vem dos demônios, coisas boas vêm das divindades. Jesus, no tempo de Jesus, vocês veem que ele acreditava que o povo todo acreditava, né? Quando uma pessoa ficava com uma doença que ninguém sabia o que era aquilo, ninguém conseguia descobrir, então eles falaram, está possuído por um demônio. Jesus não tira Satanás de ninguém, esse negócio de show Satanás não existe na Bíblia, nenhuma pessoa fica incorporada. Jesus só tira demônio do corpo das pessoas. Pode ler lá, confere lá no coisa. Só tira demônio, não tira capeta, não tira diabo, não tira Satanás. Só demônio, porque demônio significa doença, mas não é uma doença conhecida, não era febre, não era doença de pele, era uma coisa que ninguém conhecia. Então, é por isso que Jesus tirava os demônios, porque ele era uma doença psicossomática, que até hoje, agora, você vai no psiquiatra, você vai no psicólogo, aí ele te ajuda a você tirar os seus demônios, não é assim que a gente fala? Ele é tão bom, ele tirou todo aquele demônio que eu tinha. Tem até padre, quando um padre é legal, tal, você vai conversar com ele, nossa, você vem aliviado, você fala, puxa, deixei todos meus demônios lá com ele, né? Então, o demônio é isso, é uma coisa que você não tem conhecimento sobre o que é. Voltei para trás, né? Voltei, deixa eu... Aí agora, não, assim. Então, aqui acabou a nossa apresentação. Eu acho que eu passei muito do horário, né? Deixa eu voltar para cá para vocês. Fale aí. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Professora, eu entendi a teologia da retribuição, mas um dia eu ouvi, alguém me disse assim, e aí eu queria ver uma opinião da senhora. O que você diria para uma pessoa que diz que Jó sofreu porque ele deu legalidade ao diabo? Já viu minha resposta. Essa pessoa deve ter lido o comecinho do coisa, porque confunde diabo, essa pessoa confunde diabo com Satanás, para começar por aí, né? Porque o Jó não deu legalidade para ninguém, porque o Jó é um personagem, né? No caso, se tem alguém que deu legalidade, não foi o Jó, foi Deus, porque no primeiro capítulo, eu vou ler para você, está escrito assim, no versículo 4, eu sempre não põe óculos, né? No dia que os filhos de Deus vieram a apresentar-se a Yahvé, entre eles veio também Satã, os filhos de Deus. Satã é um filho de Deus, porque Satã não é uma divindade do mal. O Satã é o quê? É o promotor, é aquele que acusa. Então, por isso, a Satã quer dizer isso. Ele veio acusar, ele é um acusador.
Né? Yahvé, então, perguntou a Satã, de onde vens? Veio de dar uma volta pela terra. Andando a esmo ele estava. Respondeu Satã. Yahvé disse a Satã, reparasse no meu servo Jó? Então, é Deus que está dando conversa para o Satanás. Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Tá vendo? Ele não fala que ele é o mal. Ele sabe que ele não é o mal. Ele sabe que ele só vai acusar. Satã respondeu a Yahvé, é por nada que Jó teme a Deus? Ele vai perguntar lá. Tá vendo? Por quê? Porventura não levantasses teu muro de proteção ao redor dele, da sua casa e de todos os seus bens? Agora, ele está acusando Deus. O Satanás está acusando Deus de proteger demais o Jó. Aí Deus vai falar para ele, então faz assim. Você quer ver como ele não vai falar mal de mim? Tira, vai lá, faz todo o mal para ele. Faz o que você quiser com ele, só não mata. Mas pode fazer o que você quiser e você vai ver que ele não vai me maldizer. Então, ali é assim. Aqui é um teatro, né? Então, no teatro, começa assim a cena. Então, tem os anjos, todos vão se reunir lá com Deus, né? E aí Deus vai falar, pergunta para um, pergunta aí. Aí pergunta para o Satanás, para o Satã, né? Promotor público. E você? O que você fez? Andei e tal. E pegou e falou do Jó. Mas também, né? Você protege. Não é assim que falam da gente? É igualzinho que falam da gente. Quero ver se vai aparecer um câncer na tua casa se você vai falar de Deus desse jeito. Tá cheio de gente que fala isso pra gente. Em pastoral, eu estou falando agora, eu dei um exemplo lá daquela nossa amiga que perdeu o filho com uma bala perdida. E ela falou, eu não tenho nada, não é Deus que fez isso. Foi a bandidagem, foi a violência. É a mesma coisa aqui. Param de pensar que tudo é uma coisa do outro mundo. Satanás é promotor público. Hoje em dia, gente, é engraçado isso. Hoje em dia, a gente está torcendo mais para o promotor público do que para o defensor. Ou não. A gente está torcendo pelo Satanás. Porque quando você... agora esse julgamento aí ridículo que está tendo daquele casal que matou aquela criança. Está na cara que eles fizeram aquela babá, falar aquele montoado de mentiras, voltou atrás de tudo que ela falou. O pai e a mãe trabalham com o pai e a mãe do assassino. Então, isso, gente, a gente torce para o Satanás, porque o Satanás está lá querendo condenar eles, né? O Satanás é o promotor público. Agora, vocês estão... Alguém aqui está podendo defender esse casal? Não, a gente não consegue. Então, Satanás é o promotor público, é o acusador, é aquele que... Quem acusa? Ele está acusando o quê? Você está falando isso. Hoje mesmo o promotor falou para a menina, você pode ser presa por falso testemunho. Então, hoje em dia a gente está torcendo para ele, né? Então, tem que saber isso. Satanás não é um ser, né, do outro mundo. Outra coisa, demônio, já falei. Demônio é uma doença que a gente não tem explicação, né? E tanto é uma doença sem explicação que tem aquele menino epilético, né? Não tem um milagre assim de Jesus, um menino epilético? E que aí Jesus chega e eles falam, nós não conseguimos tirar o demônio dele. Aí Jesus falou assim, vamos rezar. Aí ele ajoelha lá do lado do cara, se debatendo, e fica lá, tá? E o menino fica bom. Aí o pai da criança fala assim, como você conseguiu tirar o demônio dele? Ele falou, porque esse tipo de demônio, só com paciência e com muita oração. Até hoje, gente, vocês já viram alguém ter ataque epilético? Não adianta você ficar mexendo, pondo vinagre, não adianta. Os médicos agora, eles orientam assim as pessoas. Epilepsia, não mexe que vocês machucam mais a pessoa do que ajudam. Deixa. Ele vai voltar. E ele volta. Porque com esse tipo de demônio, paciência e oração. Jesus, há 2000 anos atrás, sabia disso. Até hoje, ninguém descobriu a cura da epilepsia. Tá? Então, doença é demônio. Demônio quer dizer doença. Doença que a gente não sabe. A febre a gente conhece, quente, né? Agora, a epilepsia a gente não sabe. Tem vários tipos de epilepsia.
epilepsias diferentes. Então, é muito difícil esse demônio, né? É um demônio que é a doença em coisa. Diabo a gente conhece bastante. Nossa, como tem diabo nas comunidades, gente. Diabo quer dizer divisor. Né? É o encrenqueiro. É aquele que vai fazendo a gente fazer. Faz tanta intriga que ninguém consegue ficar na pastoral que ele está. Porque ele sempre faz uma fofoquinha de alguém. É os diabos da comunidade, né? É aquela coisa. O diabo é isso. Capeta só tem em Minas Gerais. Porque é do folclore mineiro, capeta. Encardido é do folclore de Pernambuco, né? E agora tem muitos, né? Tem muitos que eu nem sei, né? No funk tem vários que a gente não conhece. O bem e o mal, gente, nós não temos capacidade de entender. Já está desde é o nosso pecado original. Querer ter o discernimento entre o bem e o mal. Nós não temos capacidade. Isso só Deus sabe o que é bem e mal. Às vezes a gente acha que é tão bom e a gente vai ver, não é. E para o outro é. Engraçado isso, né? Que para outra pessoa é bom. Então a gente não tem discernimento. Não adianta a gente querer. Nós nascemos, vivemos e morremos com essa vontade de ter esse discernimento. Só que a gente não tem, nós não somos Deus. Então, agora, essas coisas que põe na cabeça da gente, show Satanás, ninguém tira Satanás do corpo de ninguém, porque ninguém estudou direito. Agora, se ele for promotor público, ele fez, além do direito, ele ainda fez uma pós, né? Porque para ser promotor ele tem que ter outros estudos, não adianta ser só advogado, né? E para defender também. Então, aí é outra coisa, depende de estudo. Certo? Te convenci, Michele? Se não, você conversa mais com o papai. À noite você manda lá aqui, tá? Santo de casa não faz milagre? Pois é, viu, Berna? É verdade. Santo, então, já não adianta. Manda falar comigo, o Pavanelli. Mas é isso aí. Tá? Na apostila eu só pus o Satanás. Mas depois, quando vocês tiverem, vocês vão ter sapienciais, né? Sapienciais vocês estão tendo. O sinótico, aí no sinótico vocês vão ver os demônios, os diabos, carreguem todo mundo, porque diabo dá um problema nas paróquias. Quem não conhece um diabinho? Todos nós conhecemos. Esses intrigantes. O Carlos está até fazendo assim, ó. Ele conhece bastante, né, Carlos? Tem gente que já fala, quando a gente fala que é aquele que, ó, separa, pronto, tá cheio, Valquíria, tá cheio. Tá cheio. É incrível isso. Você não pode conversar com o padre, que já fala, o que ela está querendo com o padre? Né? Se você briga, então, nossa, que falta de educação, porque ela tinha que ser expulsa, porque não é assim. Mulher sofre, porque os diabos estão sempre atrás da mulherada. Os diabos conseguem até fazer uma carta contra o padre. Eu estou vendo ela aqui agora. Tem mais pergunta? Vocês têm 10 minutos se vocês têm alguma pergunta. Cleide. Fala, Ana. Logo de cara, você falou que, logo no começo da aula, você falou que o livro de Jó, ele é um livro que sapiensão no sentido mudar a percepção da fé, mostrar que a Deus, né? Seria alguma coisa assim. Da fé, não. O jeito de ver Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é meio profético, né? Ele tem uma mistura. Não, é muito profético. Então, mas ele foi considerar que ele realmente tem esse conceito da forma de como ver Deus, e daí, por isso, é considerado sapiensal, mas ele entraria em proféticos de boa. Não, ele não pode entrar como profético, porque esse é um livro de pensador, de pensar. O profético é um livro de atitude mesmo. Ele está lá no meio da praça. Eles são pessoas que vão denunciar no meio do povo. É um povo, às vezes é um grupo de pessoas que fazem acontecer. Então, a profecia tem essa característica de ser um povo que falou na rua mesmo, que falou para o rei. Isso é profecia. O Jó, não. O Jó é uma peça de teatro
que é para você pensar. O Jó não dá para vocês, em 2 horas, ter domínio do livro de Jó. O livro de Jó é um livro que você tem que parar e pensar. Você tem que ler, que nem agora, vocês tiveram essa aula. Não adianta, vocês não sabem nada de Jó, não sabem. Porque o Jó você tem que ler pedacinho por pedacinho. O Satã aqui, né? Mas como que o Satã faz uma aposta com Deus, né? Eu questiono isso. Vocês apostam com alguém que vocês não confiam? Então não pode ser o mal, né? Porque Deus está lá. E Deus está dando corda para ele. Agora, você tem que pensar assim, que tipo de... Quem é esse Deus? É o Deus de Jesus? Ou é o Deus do Poderoso? Quem é que dá corda para uma pessoa que está falando fofoca? Ele está fazendo fofoca. Também pudera, né? Você protege, você faz isso. É a mesma coisa que uma mãe que está lá na escola e o menino ganhou medalha. Hoje não tem mais medalha de honra ao mérito, né? Aí fala assim, também, né? Essa mulher não trabalha, não faz nada, fica só lá na aulinha com a criança, ensina tudo para a criança. Claro que o menino tem que ser inteligente. Não, o menino é inteligente, não é inteligente. Ele estuda, a mãe fica perto, mas ele estuda, ele tem valor. Mas tem aquele Satã lá, né, acusando a mãe. Isso que é o acusador. Então, esse livro leva você a pensar em várias outras situações, por isso que ele é sapienciais, porque ele te leva a pensar. Ele te leva a pensar. Então, se você vai fazer um curso de Jó, pelo menos 1 mês você teria que ficar debruçado nesse livro, porque você tem os diálogos que tem lá, com cada um desses discursos tem uma ideologia. E uma ideologia que a gente nem chegou a falar disso, porque não dá tempo. Né? Mas, então, as ideologias vão vindo assim e vão quebrando a nossa visão do que é ideológico. Né? Nós temos essas ideologias. Né? Que quando a mulher do Jó fala, que é uma ideologia muito grande, sua mulher disse, persiste ainda em tua integridade, até o tradutor achou que ela estava xingando Deus, e ela estava mesmo. Porque esse Deus que você está falando que é bom, esse Deus é do poderoso. É aquele que quer oprimir. Então, aqui eles puseram amaldiçoa, nem todas as Bíblias dão amaldiçoa, mas a palavra do hebraico é abençoa. Abençoa, porque esse livro, ele mostra Deus misericordioso. O Deus misericordioso, ele não amaldiçoa o poderoso. Nunca. Jesus não amaldiçoou o César. Jesus não amaldiçoou o César em nenhum momento. Jesus falou, devolve lá para o César o que é dele. E ele devolve o que é de Deus. Devolve dele, é dele. Ele não fala que ele maldiz, não. Devolve para ele. Então, a mulher está falando, esse aqui, abençoa e ele que se dane. Porque esse Deus que vocês estão falando que é Deus, não é Deus, gente. Esse não é Deus, ele que protege o mal, protege uma pessoa cruel, protege uma pessoa... O que é isso? Ela é a primeira que denuncia, que você vai pensar. Nossa, por que ela falou isso, né? Ela tem uma ideologia, ela já quer desbancar, ela já quer pôr na... É que nem a gente não pode falar muitas coisas aqui, né? Mas tem umas assim que abre a boca e fala e depois leva as porradas, né? A mulher do Jó é uma dessas. É mulher, né? Mulher fala muito, né? Aí depois é os amigos, e cada um vai ter uma ideologia deles, e vai defender a ideologia dele. Nós temos muito isso até hoje. Não temos? Você vai na reunião de comunidade, você tem vários argumentos que defendem esse. Agora vai começar, o ano que vem tem a eleição, né? Aí vão começar a perturbar na cabeça. Na minha família tem gente que fala assim para mim, nem vem. Você vai querer que eu volte para esses caras aí que vão defender esse povo de rua aí, que só sabe fazer sujeira na rua? Então nem vem falar comigo. Eu parei de meu falar isso para mim. Você vive lá naqueles nomes. Outro dia na pandemia falaram assim, olha que me falaram. A única coisa boa que aconteceu na tua vida na pandemia é que você não foi mais atrás desse povo de rua. Eu falei, eu não vou atrás deles, eu fico no meio.
Nós vamos ouvir tudo. Então, esse livro vai fazer isso aqui. São ideologias, são pessoas maravilhosas. Eu não vou falar que eles não são. São pessoas boas, são pessoas. Mas ela tem uma ideologia assim, contra esse povo pobre. Essa pessoa pensa assim, que ele está na rua porque é vagabundo. Outro dia eu estava falando da família, chega com essa conversa. Porque você fica defendendo esses bandidos. Eu falei, gente, eles não são bandidos, eles simplesmente não têm ninguém mais para pagar aluguel. Mas não adianta. Eu que sou a errada. Então, o Jó faz você pensar, vou parar de fazer isso? Não vou parar. Vou atormentar a família. Afinal, por que eu nasci? Para atormentar a família, né? Como vocês devem ter muita gente assim também que vocês atormentam, não tem? Tem. É natural isso. A gente escolheu um caminho, né? São as escolhas. Outro dia eu falei para o meu filho, são as escolhas. A mãe escolheu passar lá à noite no computador. Que meu filho gosta muito de me questionar. Você precisa? Você precisa? Eu falei, eu preciso disso. Pior que é. É uma escolha minha, que eu adoro fazer, eu gosto de fazer. O meu netinho outro dia falou assim, vó, para de estudar. Você estuda demais. Eu acho que ele falou, será que eu vou estudar até lá, né? Ele já está cansado com 5 anos de estudar. Ele falou, vó, já cansei, estou cansado. Você não cansa? Não canso. Que a minha Bíblia fica aberta aqui, né? Então ele vem aqui e fala, você está estudando? Estou. E é o meu livrão, né? Eu tenho um livrão, né? Então, assusta, meus netos ficam assustados. Mas é a coisa que a gente escolheu. E aí, você tem que falar. E eu acho que a família tem que ouvir isso aí. Tem gente que nem olha na cara. Problema deles. Tem muita gente que não olha mais na minha cara. Fazer o quê? Só porque eu vou lá. Todo mundo e quem é de comunidade mesmo, eu já sei, quem vem estudar é porque é uma pessoa que quer ser atuante nas pastorais, mas numa pastoral séria. Não é de ficar na igreja só fazendo volume. Só, eu dei tanto, aí eu estou livre. Né? Não, você deu tanto porque você quer dar, porque não tem o que fazer com o dinheiro. Se bem que tem gente que faz até falta e dá, né? São as escolhas. Mas aí que está, é um negócio que a gente tem que passar por isso, infelizmente. Gente, satisfeita? Vale a pena debruçar no livro, ler de novo, pesquisar, estudar. É um livro pesado, e faz a gente pensar muito, mas vale a pena, sim. A gente tem que ir, né? Então, até a semana que vem. Espero que vocês venham animados, né? E durmam, não com muita tranquilidade, tá? Sonha com o Jó, não precisa sonhar com Satã, não. Tá? E não